Opa, eu me chamo Daniel Werneck E eu sou Rafaela Seabra. e nós somos os Power Rangers. Tô zoando. Bom, se você busca empreender e você não tem as habilidades necessárias para conseguir construir riqueza, a gente quer te convidar para nossa comunidade Despertando Gigantes. O link vai estar na descrição. Aproveita esse corte aí. Tamo Isso, junto. vem ser um Ranger verde com a gente. Valeu. Eles Entendeu? migravam. O Tai Chi nasceu por causa disso, porque eles precisavam, eles Se eram proteger. roubados Sim. no caminho, então eles precisavam ter um exercício que deixasse, que é uma arte marcial, Uhum. mas que não embrutecesse a mente. Entendi. Porque se entende? você embrutece o corpo, as articulações, a sua mente não funciona. Isso Por quer isso dizer que que eles você... têm aquelas coisas dos leques entrando aqui, que os leques viravam Mas isso vale pra flechas. gente nos dias de hoje, por exemplo. Quer dizer, então, que uma pessoa que é muito musculosa... Claro que ele já pescou. Pescou, Ele sabia. pescou, né? Ele pescou. Uma pessoa que é muito musculosa, assim, que levanta 100 quilos no não supino pensa. inclinado, pode No caso, não... você Vocês já falando dele. viram? Quais são as piadas que falam? Que que- fortão é burro. Mas não é porque Não eles é são que ele é burros, burro. é porque eles estrangulam A passagem. a você- passagem. O que que é Como é que circula o o sangue? que é o Alimento do cérebro. O alimento e o combustível do cérebro. Sangue, Oxigênio. Quem leva? Sangue. Se você estrangula, não leva. E aí agora já veio outra coisa aqui, fazendo, não sei se tem associação. A liberação miofacial, por exemplo, ela é da medicina chinesa? Não, mas Porque é muito o chinês usado faz. pra isso, Mas o chinês pra faz. Por quê? Porque quando você Ah, o faz a shiatsu. massagem, quando você faz o shiatsu, o que ele faz? Existem pontos de comunicação dessa energia. Sim. Então, quando ele aperta, ele Não está aperta, não dispersando Uhum. aquela energia. Porque no chinês você não tem falta de energia, você tem má distribuição. Certo. Uhum. Entendeu? O que te dá energia? Alimento e respiração. Se você não se alimenta e não respira, e não é porque você tem que ser o vegano ou você só fazer essas dietas. O chinês ele diz que você tem que comer tudo. Você só não deve criar hábitos para Entendi. que aquilo não vire excesso e deficiência. Entendi. É isso que ele pensa. Então, quando ele fala o seguinte, se você não come direito e se você não respira, então você tem uma má distribuição. Você não tem se você não tem uma energia Boa. boa, acrescentando, Uhum. né? Então, o que ele diz? Mas você não tendo energia, como é que faz? Ele vai usar sua energia ancestral, ou seja, a sua pilha. Por isso que as pessoas começam a envelhecer antes do tempo. Precocemente. Por isso que aquele cara que trabalha loucamente desde os 16 anos tem 25 com cara de 40. Aham. E o atleta, ele tem cara de novo? Não, Não. tem cara de velho Qual é também. o tamanho do tempo útil de um atleta? 10, 12 anos. É, se você pegar um Porque atleta de alto quando você rendimento, não é pouquinho. tem e tem muito gasto, ele vai usar sua pilha. A sua pilha é o que você recebeu do seu pai e de sua mãe, que é a energia ancestral. Caraca, que Entendi. bizarro. Por que você usa a respiração e a alimentação? Isso também Pra encurta você- a vida? Encurta. Uhum. Você tem que renovar. Então, para que você não use a sua pilha veio para ser usada, vamos dizer, em 60 anos, 80, 100, 200 anos, não importa. Uhum. Quando você se alimenta, você está buscando a energia vital dos alimentos, Sim. para que você não use a sua. Exato. Se você respira, você está usando a energia vital do ambiente para que você não use a sua. Se você não faz isso, você usa a sua pilha. Porque seu corpo tem que continuar funcionando. Sim. Então ele vai usar a sua Mas pilha. aí você reduz o seu tempo. Quando você faz Entendi. exercícios demais de hipertrofia, o seu corpo precisa gastar mais para levar todos os nutrientes e oxigênio em todos os cantos do seu corpo. Porque se você for pensar em termos de capilares, o corpo é grande pra caramba. Sim, Nós temos trilhões de células. sim. Então, para você levar. Quando você estrangula isso, o que, que acontece? Seu corpo trabalha mais. Se você não tem uma ingestão de energia, o que, que ele faz? Vamos na pilha. E aí começa a Ele Ele definhar entra como se você. fosse num modo sobrevivência. Exatamente. Você, quando ganha muito dinheiro, você não precisa usar a sua base.
do dinheiro, você tem uma reserva, não é Exato, assim? exato. Uhum. Que você Mas se tem você o seu para patrimônio. de ganhar, tu começa Você para de ganhar, o que você faz? deteriorar. Você tem que começar a vender o seu patrimônio. A usar você vai ter que a usar tua reserva. A sua reserva. reserva, o seu corpo é a mesma Nada coisa. você vai fazer fisicamente Caraca, é que não seja feito. É uma equação básica. É básica. Exato. E é tudo interligado. E é por isso que a gente tá falando. Agora que a gente vai entrar numa era Yin, a era Yang, muita gente tá começando a se sentir deslocado e tá dizendo que o mundo vai acabar, que as coisas vão acabar, que tudo vai acabar. Sim, virou um desastre. o mundo desastre. dele vai acabar. São os cortem as cabeças. Sim. Olha, aquele mundo não vai funcionar mais daquela forma. As coisas vão funcionar de outra forma. Mas o mundo não vai acabar. Ele só não vai ser regido pela competição. E o Ele que vai que se adaptar à acontece? nova Da energia. mesma forma que faziam nas dinastias, eles tem que controlar isso. Tem que controlar Tem isso. que- Não pode. Não pode. O marketing digital tem que ser controlado. O não sei o que tem que ser A controlado. inteligência artificial é um risco Não pode, de vida. é um risco de vida, vai acabar com o todo ser mundo, humano. não sei o quê. Olha os papos todos. Vê se o mundo muda tanto assim. O Não, mundo é não muda. igualzinho. É É a realmente mesma ciclo. coisa, é Entendeu? cíclico. Deixa eu entrar num outro assunto aqui, que é sobre produtividade. Uhum. Atrelado a isso que vocês falaram, né? Que eu linkei aqui. Por exemplo, quando a gente tá falando de energia, Sei. essa energia sendo bem distribuída, isso também automaticamente vai criar uma equação obrigado. Uma equação de produtividade também ideal. Aí a senhora falou o seguinte, olha, antigamente as pessoas produziam tudo em massa. Então era tudo em massa. Se a gente fosse trazer em questões de conteúdo. Eu postava 100 conteúdos por dia e não sei o que, isso era o que contava. Mas agora a energia está sendo distribuída de outra forma. Agora, ao invés de 100 conteúdos, são 10, só que muito bem feitos. Existe algum tipo de equação baseado nisso que vocês falaram, que eu posso ser mais produtivo na minha vida? Por exemplo, que eu possa fazer isso, converter em mais dinheiro. Porque a gente está muito focado em grana, né? Mas em prosperidade, no caso. Mas eu consigo ser produtivo a mais para focar mais em grana, para trazer mais... Através de um princípio de Araim, Sim. você tem que diminuir o esforço. Tá? Você tem que E começar. você tem que criar uma base. Você tem que criar uma base. Então, se eu fosse pensar dessa forma, eu pensaria em coisas mais na essência da coisa. Então, por exemplo, você vende conteúdo, você vende uma forma de passar. Isso. Então, a sua essência, ela tem que ser muito sua, não pode ser uma fórmula de mais ninguém, não pode ser parecido com o de ninguém, tem que ser muito único. Por que vocês escutam a gente? Porque o que a gente fala, vocês não Ninguém viram fala. em lugar nenhum. Não, até hoje. Vocês não têm Entendeu? um formato, um A jeito gente não de se tem um vestir, um formato. jeito de Não, falar. e aí você vem assim, todo mundo fala assim, você tem que fazer não sei o quê, tem que fazer... Vem aquela formulinha básica, vem a Carol com frequência musical. Exato. Tipo, totalmente, pra quem é de fora, aleatório, mas super dentro do Fala a contexto. verdade. Se você não tivesse no Clube da Prosperidade no ano Não. passado e você não tivesse sentido aquilo, você entenderia a frequência musical, Não, como eu falei? Não. E hoje Não, eu ia eu achar que vocês tinham consigo- fumado alguma coisa muito louca. Hoje eu consigo associar, porque se tornou fácil pra mim fazer essa associação, mas porque eu senti ali na hora. Sim. Uhum. Porque antes era muito abstrato. Era muito abstrato. E eu não gosto, eu tava até falando, gente, às vezes eu não gosto de falar que eu trabalho com música. Eu não gosto de falar com isso. Porque as pessoas, elas têm um conceito fechado, perfeito, Sim. do que é ser um músico, do que é trabalhar com música, do que é ser artista. Só que isso foi um conceito que foi vendido. Existem muitas pessoas como eu. Muitas pessoas como eu. Só que quando você vira e fala, eu sou cantora, eu sou produtora musical, eu sou isso, e me colocam na mesma caixinha de outras pessoas que têm valores completamente diferentes do meu, eu nem quero falar que eu sou isso. Pra você ter noção, eu falo, eu sou artista musical, mas eu trabalho com Ela isso, tem o isso, mais isso, sempre. isso, Tem isso. sempre o mais. Eu né? não falo só que eu trabalho numa área. Quando eu entro no palco, aí eu mostro por que eu faço isso. Porque um artista mental como Sim. eu tenho que ter um propósito. Eu uso música como não seria o ferramenta. feeling. Não, seria Não é o feeling, porque eu não entendo pelo feeling. Tanto que justamente porque eu não entendia que eu passei 15 anos no estúdio Sim. estudando o tom que você em 5 minutos fala. O tom vai mudar a forma de falar. Isso me indigna profundamente, Entendi. porque eu estudei Porque- 15 anos pra pra entender isso. É meio isso. intuitivo. Entendeu? Se quiser, depois eu te dou mais aulas. Entendeu? Porra! Quando você falou a primeira vez de frequência musical e tal, você explicou, mas eu não consegui. Eu entendi, mas ao mesmo tempo não consegui. Você entendeu a teoria? Isso, Você exato. virou e falou, faz sentido. Faz sentido, mas eu não sei disso de forma prática. Eu assisti um documentário, não sei se foi na Netflix, falando sobre a Hillsong. Uhum.
E tem um documentário que fala sobre a questão da igreja, da Hillsong e tal, mas fala muito sobre, principalmente os primeiros episódios, trata muito como a Hillsong se tornou conhecida mundialmente através da música. E eles falam muito sobre a frequência musical. Sim. A frequência que eles utilizavam para causar determinadas emoções nas pessoas. Totalmente matemático, porque a galera olha muito espiritual. É da igreja, espiritual. Totalmente matemático a coisa. Mas a música é matemática. Exato. E aí ela falando... E aí foi onde eu consegui trazer a associação do que vocês tinham comentado. Principalmente a Carol lá em casa. E aí eu falei assim, caramba, olha, é o que a Carol falou. Ela trabalhava exatamente as frequências que causavam emoções determinadas que elas queriam que as pessoas sentissem através da música, das frequências musicais nos shows, cultos, enfim. E eu olhei e falei, olha aí o que a Carol falou. Porque eu não sei fazer isso que ela faz. Eu sei o porquê e Isso como acontece. é que faz. Mas eu não sei fazer. Então, mas foi ensinando a ela que ela pegou o ingrediente dela e ela descobriu como fazer. Porque eu vi durante 30 anos ela fazendo isso, mas precisava de um spa de 20 mil metros quadrados, precisava de várias terapias, precisava ser formada em medicina chinesa, precisava de muitas coisas. E eu virei e falei assim, como é que vai ser isso express? Como é que a gente faz isso rápido? Precisa trabalhar a frequência. Eu falei, emocional, então, beleza. Já linkou e criou um método. Já ali. entendi. Eu não criei um método. Eu aprendi a ler e aí eu aprendo as pessoas. Eu ensino as pessoas a fazer isso também. Porque a gente não criou fórmulas. Eu não acredito. Métodos são perecíveis. Exatamente. Tem prazo de validade. Sabe? Isso são fundamentos. Esse método que eu uso tem aí pelo menos 10 mil anos. Entendi. Entendeu? E porque não é um método, é um raciocínio. E ele é reformulado a Entendi. cada, porque esse conhecimento é passado de mestre para discípulo. Então, sempre que o discípulo vira mestre, ele acrescenta a fase dele. Certo. Entendeu? E quando você está falando de música, por que a música ela é uma ferramenta muito poderosa? Porque ela consegue fazer, como eu falei, é simples a explicação. O seu ouvido é o sentido que nunca dorme. Certo. Ele tá ligado à sua sobrevivência, então ele vai estar sempre em alerta. Por que às vezes você não consegue estudar, trabalhar, prestar atenção? Porque tem barulhos ocorrendo ao mesmo tempo, e isso distrai a sua mente, e aí você não consegue focar. Da mesma forma que se eu colocar uma música clássica, você vai focar e no momento que alguém começar a falar com você, você vai começar a ficar irritado, porque a pessoa tá tirando o seu foco. Sim. Então, a música, ela provoca o ambiente. Quando a gente aprende produção musical, quando a gente vai criar uma música, a primeira coisa que a gente faz é tentar imaginar que cenário a gente vai pintar na cabeça da pessoa. É por isso que a gente escolhe usar reverb, usar delay, usar determinado som. Esse som vai estar no fundo, vai estar do lado, vai estar atrás. Isso são cenários. Eu tô pintando uma coisa na sua mente. Eu tô entrando no seu controle mental. Certo. Eu tô criando um cenário. E eu vou fazer com que você acione... E ele ultrapassa barreiras. Ele ultrapassa barreiras. Eu vou fazer com que você acione memórias e coisas que ratifiquem aquela frequência que eu tô colocando. Isso é muito poderoso. Sim. Porque a partir desse momento, isso deixou de ser uma coisa provocada por mim, sim por você. Então isso virou uma ideia sua. Não é estranho. Entende? O que a gente às vezes identifica na medicina como uma doença perigosa? Quando o seu corpo ele não identifica que isso é uma ideia externa. E sim que isso faz parte de você. Você não tem resistência. A música, ela faz isso. Então, ela é uma ferramenta poderosa demais para ser usada com tanto descaso. Entendi. Porque As pessoas escutam qualquer coisa. pode não ser um descaso de quem tá escutando. Quer dizer, pode ser um descaso de quem tá escutando, mas não é de quem produziu. Entendeu? Assim como também a gente vê coisas assim... E nem sempre é o artista. E nem sempre é o artista. Não, eu sei, é quem tá por trás. Assim como até teve um A caso... gente até conversou isso essa semana passada, não Teve um caso lá do Gustavo Lima, não sei se vocês viram. Não viram essa matéria? Não. Que o Gustavo Lima no clipe dele tem vários arquétipos ligados ao ocultismo, ao satanismo. Aí, tipo, tem o trono lá de Baal, tem não sei o quê, tem os pentagramas, tem as coisas os que... obeliscos. Aí tá um satanista, né? Um satanista, que ele é até bem famoso. Ele tá mostrando, olha, isso aqui é o templo de não sei o quê, isso aqui são os obeliscos, Que é representam... utilizado Ou seja, são arquétipos
arquétipos que estão num clipe do cara. E aí você pensa assim, o Gustavo Lima é um cara extremamente inteligente. Acredito que ele saiba disso, obviamente. Mas vamos pensar que não é ele, que é alguém por trás dele. Se não é ele, é alguém da indústria que Exato. sabe o que tá Alguém fazendo. que colocou todos os arquétipos ali atrás pra poder produzir um tipo de sentimento no público pra gerar conexão. Você tá entendendo? E aí você fica assim, caraca, eu não sabia disso. Ó. Pra mim, eu acho que os arquétipos, eles começavam e Mas terminavam. por que estão vários artistas? Eu não sabia que o Gustavo Lima. Uhum. Mas vários artistas mundiais estão usando a mesma coisa. Então, isso não é alguém que está por trás. Isso Isso não é é- uma história que está sendo contada. Exato, isso não é natural. Então isso isso está não é- sendo isso não é- provocado. Então, Não é do Gustavo Lima. Não, tô falando aí assim, mas isso alguma não é coisa uma que a tenta- própria indústria tá desenhando. Você tem O que 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 entender é, eu o não sei. seguinte. Isso não pode ser, por Entendeu? exemplo, tipo o arquétipo do cavalo, tipo o arquétipo. Não é uma coisa pra pessoa se sentir de uma forma, por exemplo, eu quero que passe poder, então vai ter o trono de Baal, que não sei o quê. Tá, mas calma, pera lá. Pra não misturar as Não. coisas. Mas nós temos muitas formas aí. O ocultismo, ele trabalha com símbolos, Sim. ele trabalha com arquétipos. Tudo são arquétipos, se você Eu parar sei. pra pensar. Tá. Você tá olhando aqui, olha só, você botou um arquétipo. Million Podcast. O que você Sim. quer dizer? Milionário. Dinheiro? Dinheiro, Poder? prosperidade. Liberdade? Isso. A pessoa só de bater o olho aqui, ela já sabe disso? Que a gente aqui vai estar falando. Vai tá coisas falando sobre relacionadas isso? sobre- Agora, se tivesse health, saúde, será que seria com essa mesma Não. diagramação? Será que Provavelmente seria não. mais informal? Será que seria dessa forma aqui? Uma cor Não mais seria. verde pra É. retratar a saúde. uma Exato. coisa- Então, tudo vai mudar de acordo com a sua intenção. Certo, Agora, o que eu digo é uma coisa: nada é de graça nesse mundo, todos nós sabemos disso. certo. Se tá de graça, você é o produto, correto? Correto. É, isso aí. Entendeu? Você é o produto. Sim. Exatamente. Por isso que eu falo, prefira pagar. Tá. Sempre. Porque pelo menos aí você é o cliente, né? Aí você tá podendo comprar, tá dizendo o que que é. Mas se Sim. você tá pagando pouco ou se você tá ganhando de De graça, você é o produto. você é o produto. Então é o seguinte, imagina, eu contei pra vocês o poder que a música tem. Sim. Isso não é novidade, isso Uhum. não nasceu comigo em 93, isso é desde os primórdios, correto? Exato. Teve gente que soube antes, não teve? Teve. Teve. E tem gente rica que pensa de uma forma escassez, ou seja, vai acabar, vão tomar o meu lugar. Olha a energia Yang aí, que Certo. estava pensando antes. 180 anos. Sim. Eu nem digo que as pessoas são boas ou são ruins, mas elas viveram em outras condições. Sim. Sim. Na condição que era uma competição desenfreada. Então, quem tava lá, que hoje é quem tem dinheiro, que manda, inclusive, na vitrine que a gente vê, porque o que a gente vê é vitrine. Eu sei. Não são os Entendeu? que mandam estão por trás. Não é o dono da loja, é a vitrine. Uhum. É diferente. Exatamente. Essas pessoas vieram naquelas informações lá atrás. Elas não vão pensar igual a eu, igual a você. E elas vão dizer, eu preciso controlar, senão o meu benefício vai acabar. Certo. E aí, se eu tiver que criar vários métodos de controlar, eu vou criar, eu vou fazer. Você acha que isso tem a ver com o ciclo da energia Yang que tá, Sim, que tá saindo. saindo? Tem. Então, tipo, tá tendo É, aquela mobilização de dominância. Eu preciso controlar o que tá Preciso acontecendo. controlar, eu preciso continuar permanecer. funcionando aqui. Tá. Entendeu? Porque já existem evidências que estão saindo. Sim. E estão saindo do quê? Do controle. O que o Entendi. marketing digital fez? Entende? Só Ele que o fala, controle é a ganho ausência do muito fluxo. dinheiro. Fala o que você falou pra mim. Oi? Fala o que você falou pra mim? Não, Sim. você falou na aula. Então, o controle, ele, quando você vai controlar alguma coisa, você perdeu o movimento. E se perdeu o movimento, perdeu o fluxo. Entendeu? Então o controle é algo ruim. Sim. Você Você controla só pra não perder. controla o que está perdendo. Você não controla o que está ganhando. Porque o ganho não tem Pensa no controle. relacionamento. Vamos lá. Se eu tô controlando você, é porque eu quero que você faça o quê? Você esteja cada vez Já mais pedi pra você perto. parar de me controlar. Mas, não, é só pra trazer uma forma Aham. mais... Eu sei. um pouco mais Você quer que eu ilustrada. esteja. Você se sente que tá perdendo. Exatamente, porque eu Você preciso que sempre você esteja vai perto, porque se controlar você numa sair de perto de empresa, mim, você Quando vai... você entra num embora. controle para que não haja gastos excessivos, Sim. você controla o gasto. Você não controla o ganho, Eu porque o entendi. ganho é fluxo. Quando você já escalou várias vezes. Sim. Quando você escalou, você pensou em controlar ou você pensou em continuar escalando? Pensei em continuar escalando até ela Então, usar. pronto. Quando você começou a perder, o que você pensou? A gente vai ter Pensei. que controlar, a gente Controlar Eu já, isso aqui. eu já mudei isso quando acontece lá. Eu já lembro de uma coisa. Você fala assim, e você falou uma vez numa live sua, que não foi numa caixinha de perguntas, que alguém falou assim: eu gastei não sei quantos mil nesse final de semana. Uhum. E tal. E você falou assim: tá, já foi.
Já Já foi. foi. Esse dinheiro você já gastou. Agora você não tem que focar no dinheiro que você já gastou. Você tem que focar em produzir mais Em dinheiro produzir e ir lá mais, e ir pra Exatamente. frente. Você já entendeu que o seu padrão já passou para Mas só 200 voltando mil. no assunto- Então você tem que fazer quanto pra Porque ele eu tô ficar curioso. confortável? Tô curioso agora. Ela já agora? saca lá. Coisas. São tempos sombrios. Não, tu fala assim. O ocultismo. Você já, tipo assim, já mexeram com o ocultismo? Conhecemos, mas não gosto de mexer. Tá. Sei o que eu é. já falei pra vocês, eu estudei todas as linhas. Tá. Porque eu não consigo ficar num lugar que eu não tenho uma visão panorâmica. Porque Ampla Sim. das E coisas. se eu É baseado tiver, no controle. se Então eu não quero tiver Uhum. uma visão ampla, eu sei agir. Se eu não tiver uma visão ampla, eu não sei Você não agir. sabe. Você fica E pra- com aquele místico no ar. E não gosto que as pessoas me digam o que é. Sim. Você gosta Entendeu? de estudar e tirar Eu suas gosto próprias de saber. conclusões Então, acima eu disso. estudei e eu vi como funciona. Eu sei qual é a regra que funciona. Mas ela não funciona, ela é apenas uma reação. Mas vamos lá. Um grupo chegou e garantiu que ninguém subisse. Sabe? Você Sim. subiu, criou a escada e você jogou a escada fora. Certo. Então, tudo que nós conhecemos foi programado para que ninguém subisse. Por isso que as informações são passadas de forma com que você não veja. Trincada. Trincada. Por isso que existem os dogmas, por isso que existem os ecossistemas, Certo. por isso que existe essa fórmula, porque se você não vestir isso, você não vai. Você vai sempre correr atrás daquilo e você nunca vai ser Ser aquilo. aquilo. Então, o ocultismo meio que ele é meio que só uma maneira de tentar controlar pessoas fracas. O ocultismo, Pessoas não ele fracas, mas sem trabalha conhecimento, o talvez. físico. Então, ele É não isso que eu ia trabalha falar. a sua forma maior, que é o fluxo. Ele vai trabalhar a terra. Se você tá Entendi. tão Entendeu? A preocupado energia com da isso Terra. aqui, você não tá desenvolvendo as habilidades As internas. suas habilidades mentais. Olha só. Entendi. Ele muda o As foco, vamos habilidades pensar assim. físicas, Nossa. Ele muda as o foco. habilidades físicas, ou seja, o que eu vejo, o que eu sinto, né? O que eu vejo, o que eu Sentidos. toco, Uhum. o que eu ouço, né? Todo o paladar, o olfato, tudo isso são sentidos físicos. Certo. Não te difere de um animal, que também tem Tem sentidos os sentidos físicos. E às físicos. vezes, por ele só ter isso, ele tem muito mais treinado do que a gente. Eles têm isso muito mais desenvolvidos. A audição dos animais Absurdo. muito maior do que a Certo. nossa. Sabe? A sensibilidade tátil de um tigre Sim. Uhum. é absurda. Ele consegue ver. Por isso que quando vai ter um tsunami, os animais foram embora. Que ele já Verdade, ele sentiu sai- no ar. Ele Por sentiu exemplo, a vibração. a ave sai de um lugar para ir para outro território porque está se aproximando uma tempestade. Uma tempestade. Uhum. Eles têm essa vibração. Uhum. Você não tem. Né? O tsunami, todo mundo correu, ou todos os animais correram e os homens foram ver o que estava acontecendo. Isso. E Olha é, que não, coisa só uma interessante. ondinha pequena. Aí Né? vai a Olha, onda se formando. O mar sumiu. Vamos lá ver. Tipo, vamos lá ver. Os Daqui a animais- pouco vai. Voltei! Exatamente. Então, os animais saíram. Certo. Porque eles têm isso muito mais desenvolvido. Sim. Certo. O que nos difere dos animais normais Uhum. são as habilidades mentais. E nós não desenvolvemos as nossas habilidades mentais e tudo que foi criado de controle foi para que você não desse atenção às suas habilidades mentais. Então é uma forma de Uhum. alienação. Exatamente. É por isso que Se eu te religião digo é igual ao como ocultismo, então. Não. Não? Não. Depende da vibração. Lembra Da disso? vibração. Se a sua vibração ela for negativa, não importa o que você tá falando. Olha só, vamos lá. Entendeu? A Entendi. religião fala o seguinte: vamos lá, as religiões cristãs. Tá. Elas falam em Deus. Deus me dá, Deus provém, Sim. Deus. Então, eu estou levando no divino. Certo. Né? As religiões que trabalham, que fazem sacrifícios ou que fazem Rituais. rituais, elas são físicas. Você sabe por quê? Não. Porque quando você entra num Isso processo é muito legal. presta criativo, sabe? Quando eu pergunto assim, o que você vai comer amanhã? Aí você começa a olhar para cima, você vai começar a criar o que Uhum. você vai comer amanhã. Uhum. E você entra num processo criativo que é no plano alfa, é onde os artistas criam, é onde você tudo que for É o que eles também chamam de criativo, inteligência infinita?
Sim, você vai Certo. entrar nesse processo, porque é quando você se liga com tudo, com o universo. Certo. Então você usa, nós somos um computador, nós temos os botões, as Certo. teclas, e o olhar para cima, naturalmente, você liga. Nossa, gera realmente isso. é natural. Quando você vai Sabe? pensar algo mais. Você joga pra cima. Você vai jogar para normalmente cima. arquia o corpo para trás, E aí olha pra você, cima. exatamente, porque você vai ter que desligar um pouco seus sentidos físicos Para ligar. para você ligar os seus sentidos mentais, vamos dizer Agora assim, eu entendi. fazer o download Então, do até que você vê universo. qualquer coisa sobre ocultismo, uma série, seja o que for, é tudo baseado em como é que o ritual é feito, em como é que Por quê? o cálice fica, como o pentagrama é desenhado. Nesse processo é muito é muito potente. Sim. Então, dependendo do que for colocado ali, você teria realmente um estrago. Eu acho a risco natureza de vida. tão fantástica. Ah, então Você já é possível reparou que provocar a natureza através disso? Presta Sim. atenção, presta atenção. O que Você ela já tá querendo reparou? dizer é que quando você entra nesse estado imaginativo, você tem um poder muito grande. Você Certo. Porque abre você as cria a possibilidades. realidade. A natureza não é burra. Se ela vai botar você no estado criativo, também teria um grande poder de destruição. De destruição. Então, você não consegue entrar em frequência criativa com frequência baixa. Entrou na destruição, você sai do padrão criativo na hora. Quando você sonha e você tem um pesadelo, você acorda. Sim, É verdade. no E o sonho momento. bom, parece que você desperta. O fluxo natural. Você quer voltar. Isso. Às entendeu? vezes você acorda, você dorme e aí você volta do ponto inicial do sonho que Exatamente. você acordou. E toda vez que você tem um pesadelo, você vai acordar. Porque aquilo que você está tendo ali na mente, ele não pode entrar no estado criativo. Gente, estado criativo, de criação. Você cria situações. Então, toda vez que você quiser uma maldade ou alguma coisa contrariar a vida da criação, você volta para o estado que você está aqui. Pro físico. Pro físico. Por isso que tudo tem que ser um ritual. Ele tem que ser externo, porque não vai ser mental. Entendi.